Salve, queridos amigos ouvintes da sua rede Boa Nova de Rádio, telespectadores da sua TV Mundo Maior, alegria imensa estarmos juntos novamente para a apresentação de mais um programa Alma Querida, programa no qual nós respondemos os e-mails que nos são endereçados. Este é de uma ouvinte que diz o seguinte: Olá, doutor Adão. No início da década de 40, meus avós e 3 filhos, então 3 tios dela, moravam num pequeno sítio. Meu avô ganhou na loteria e foi até São Paulo receber o prêmio. E já começa aqui, ganhou na loteria. Jesus diz assim, né? Procurai ajuntar para vós tesouros no céu, onde a traça não rói, ferrugem não consome e ladrão não rouba. Se você ganha na loteria, precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes é uma prova muito maior do que não ter dinheiro. Vamos ver o que aconteceu com ele. Voltou depois de alguns meses. Nossa, veio a São Paulo, recebeu dinheiro e só voltou depois de alguns meses. E voltou alcoólatra. Olha só o que aconteceu. Com uma mulher, ou seja, era casado, tinha mulher e tinha 3 filhos, que eram os tios dela, ele volta com outra mulher. E colocou meus tios e minha avó para fora de casa. O que o dinheiro fez na cabeça do velho, né? Ficou alguns dias com a mulher na casa e quando ela foi embora, minha avó voltou. Mas meu avô continuou a beber e ficou violento. O que o dinheiro faz com as pessoas, né? Sobe a cabeça. Minha avó engravidou logo depois da minha mãe. Do jeito que está a redação aqui, dá a impressão que a avó engravidou depois da mãe, né? Mas ela quer dizer que a avó engravidou de um bebê que veio a ser a mãe da missivista. Meu avô deu as crianças, e teve outros filhos também, para os vizinhos criarem. E minha mãe, com o irmão mais novo, quer dizer, os 2 filhos desses avós, foram morar com uma senhora. Os 2 filhos, não, desses avós, os 2 netos, né, foram morar com uma senhora já idosa. Os 2 netos mesmo, os 2 filhos. A mãe dela e o irmão da mãe foram morar com uma senhora idosa, numa família numerosa. Quer dizer, o cidadão ficou rico e nem os filhos assumiu depois. Minha mãe se casou com meu pai aos 20 anos. A mãe é filha desse avô, né? E foram morar com a minha avó paterna. Com a mãe, não, com a avó paterna. Lá ela tinha que lavar roupa no rio, carregar água, passar e cozinhar para meus avós, meu pai e 4 cunhados. E ela fazia tudo isso quando estava grávida de mim. Nunca dei trabalho na escola. Comecei a trabalhar cedo e dava todo o dinheiro na mão da minha mãe, diferentemente dos meus irmãos. Porém, não conseguia agradar. Casei aos 24 anos, mudei de cidade e fiquei muito tempo afastada deles. Tive problemas com autoestima, ansiedade, depressão, separação e muita mágoa. Quer dizer, veio a se separar também, além de muita dor. Um dia fui a uma sessão espírita e já no primeiro dia senti o vazio que ocupava meu peito diminuir. Muitas coisas clarearam na minha mente. Acho que agora entendo minha mãe. Um dia, durante uma oração, me veio à cabeça o seguinte pensamento: você veio para ensinar sua mãe a ser mãe. Hoje nossa relação é boa, a relação dela com a mãe. Sempre que vou vê-la, abraço-a, beijo, e não me lembro de abraços e beijos vindos dela. E falo que eu quero cuidar dela no futuro. Tenho 3 filhos e sempre digo que os amo, abraço muito, mesmo o mais velho que já é um homem. Enfim, tento ser uma mãe como eu queria ter tido. Estou certo? Tem alguma coisa que devo fazer? Longo e-mail, né, meu querido ouvinte e telespectador? Bem longo. Então ela quer saber se tem alguma coisa que deve fazer. Deve continuar estudando a doutrina espírita, que foi uma bênção na vida dela, que ela começou a compreender
o que tinha acontecido com o pai e com a mãe. E essa história nos leva ao pensamento de Paulo, que diz assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Agora nós verificamos uma história dessa, que cheia de tragédias, cheia de dramas, e perguntamos, como é que isso pode significar o bem? É muito difícil você aceitar isso se você não for reencarnacionista. Se for reencarnacionista, como ela percebeu depois, quando foi naquela sessão espírita, ela disse que tudo começou a fazer sentido. Quando você vê da reencarnação, então você sabe, nossa, se eu passei por isso, alguma razão deve ter havido. Por que será que eu fui neta deste homem que procedeu dessa maneira, que deixou que o dinheiro subisse à cabeça dele? É o tipo da pessoa que numa outra encarnação vai ser pobre, mas vai ser pobre a vida inteira. Ela também compreendeu o porquê ela e outros irmãos foram dados para serem criados por terceiros. Não foram criados pelo pai e pela mãe. Não obstante isso, ela ficou amando a mãe. As relações que são estabelecidas no passado, elas remanescem. O amor dela pela mãe é uma coisa que ela não põe nenhuma dúvida a respeito disso. Mas ela não fala do amor dela pelo pai. Mesmo porque o pai é tratado, até da maneira dela expor, ele é tratado como se fosse uma figura bem distante. É como se ela não tivesse estabelecido com o pai o liame que ela estabeleceu com a mãe. O pai veio, teve os filhos, mas ele se manteve distante. Agora imagine o karma dele, o que vai acontecer com ele. Agora, voltando à situação dela, por que quando ela foi à sessão tudo fez sentido? Porque ela pode compreender que tanto a mãe, na vida do avô dela, quanto os tios dela, na vida desse avô, eram como se fossem entraves para a curtição que ele estava fazendo do dinheiro dele. Então nós poderíamos até perguntar, como muitas pessoas já fizeram a mim esta pergunta, mas por que Deus permite uma coisa dessa se é que vai perder a pessoa? Acontece que essa questão de perder só existe na nossa cabeça. Ninguém vai se perder. Ele permite uma coisa dessa porque esse cidadão, comportando-se dessa maneira, usando o dinheiro de uma maneira tão violenta como ele usou, desrespeitando o vínculo conjugal, desrespeitando o próprio lar, ele faz uma coisa desta. Depois ele morre e ele vai ter uma mudança radical, porque aí ele vai verificar a besteira que ele fez. E vai verificar como? Porque quando se chega do outro lado, acontece uma coisa muito interessante. A primeira coisa que acontece é que na hora da morte, você recorda tudo o que você fez. Você vai recordar a sua vida, como se fosse um videotape. Mas você recorda da hora que está morrendo até a hora do nascimento. E grava tudo. E quando você chega no plano espiritual, você vai rememorar tudo isto. E quando esse avô chegar do lado de lá, e ele vai rememorar o momento em que ele ganhou na loteria, o que ele fez quando ele recebeu o dinheiro, quando agora eu tenho dinheiro, o que ele fez? Então ele vai sofrer muito. Em primeiro lugar, porque ele vai sofrer, porque ele vai se ver no lugar da mulher, ele vai sofrer exatamente o que ele fez àquela mulher que ele levou para casa, o que ela sofreu, porque depois de alguns anos ele mandou a mulher embora. Alguns anos não, depois de alguns dias, diz o e-mail, ele mandou a mulher embora. Não a mulher dele, a mulher que ele tinha levado para casa, em razão do dinheiro que ele tinha. E porque ele estava também se embriagando. Ora, ele vai se lembrar disso, mas ele vai estar na situação dessa mulher que ele usou, ele vai estar na situação dos filhos que foram doados para outras pessoas, ele vai estar na situação da mulher dele. É como se invertesse os papéis. É por isso que o Cristo disse, tudo quanto fizer do teu irmão é você que você está fazendo. E isso fica impregnado na hora em que você está fazendo o mal para alguém. Da mesma maneira que fica impregnado no seu perispírito, na hora o bem que você faz para alguém. Então essa afirmativa, essa assertiva crística, tá? De que não faça ao outro o que você não quer que faça a você, tudo quanto fizer de dar o teu semelhante a você que está fazendo,
Isso é uma coisa matemática e nós aprendemos isto na própria carne, só que aprendemos em várias etapas. A primeira etapa é você fazer a coisa errada, pensando que está certo. Receber muito dinheiro e esquecer que você é casado, que você tem um vínculo com a sua esposa. Você usar uma outra mulher para satisfazer os seus desejos de uma maneira inconsequente. Levou até para casa, pôs seus filhos para fora e pôs a esposa para fora. Depois de alguns dias ele ficou sem a sua outra mulher. Quando ele recordar tudo isso no plano espiritual, ele vai estar no lugar daquela mulher que ele levou para a casa dele, depois ele expulsou. Ele vai estar no lugar da esposa dele, mais os filhos dele, que ele teve, depois dispensou. Ele vai estar no lugar de todo mundo, porque lá é como se nós mudássemos de lugar. E tem uma coisa que é uma consequência inevitável. E a consequência é de que, quando ele sofre o que ele fez os outros sofrer, ele sofre mais. E sofre mais por quê? Porque lá ele não tem esse corpo físico. Esse corpo físico, como nós já dissemos em outros programas, age como se fosse um amortecedor vibratório. Então lá, o nível 5 de sofrimento aqui é nível 20 de sofrimento lá. Então ele assume o lugar do outro e vai sofrer o que o outro sofreu, mas vai sofrer mais ainda. É o que o Cristo dizia, uma medida cheia e recalcada. Ou seja, tenha a paridade, a igualdade. Você vai sofrer o que você fez sofrer. Mas tem esse acréscimo. Você vai sofrer uma medida cheia e recalcada. Não é medida cheia para ficar igual, é recalcada para dar mais. Porque aquilo que semeares, tu mesmo havereis de colher. Quem semeia na carne, colhe na carne. Quem semeia no espírito, colhe no espírito. Isso nos leva a quê? Nos leva a um aprendizado importantíssimo. Porque se nós semearmos na carne, vamos colher corrupção, como diz Paulo de Tarso, e essa corrupção traz sofrimento. E o sofrimento, na medida cheia e recalcada, traz redirecionamento, traz aprendizado. E esse redirecionamento muitas vezes vai impor o quê? Vai impor para este avô, que procedeu desta maneira, a determinação de reencarnar com uma vida que vai trazer dificuldades. Dificuldades que ele pôs na vida dos outros agora. Mas esses outros também não eram inocentes, porque não existem inocentes. E é isso que essa irmã também está percebendo, que ela disse que foi na sessão espírita e lá tudo começou a fazer sentido para ela. Porque quando você entra em contato com essa realidade espiritual, você descobre que tudo tem uma significação. Por que que meu avô foi do jeito que foi? Por que que a minha avó passou pelo que passou? Por que que a minha mãe teve que passar pelo que passou? A mãe dela, grávida, foi morar com os avós e tinha que cozinhar, passar para os avós e para todos os tios e lavar roupa no rio. Minha querida, isso foi na década de 40, você diz, né? Acontece que a sua mãe nasceu depois da década de 40. Eu nasci em 1936, foi na década de 30. E na minha juventude, as minhas irmãs lavavam roupa no rio. A gente ia buscar água na mina, era longe. Não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. E a família era pequena. Era eu, mais 10 irmãos, uma tia solteirona e um primo órfão em casa. Então nós éramos em 13 pessoas, mais papai e mamãe, 15 pessoas em casa. Mas que beleza era aquela cozinhona, né? A cozinha era muito ampla, do fogão a lenha, onde a gente ficava à noite contando casos e cantando. Não tinha televisão também, se não tinha eletricidade, não tinha televisão. Rádio a pilha veio depois. E olha, hoje a gente anda com rádio no celular. Eu muitas vezes tive que sair da periferia da cidade onde nós morávamos, lá num sítiozinho, e ir até a cidade buscar a bateria para
para o rádio. Então começamos, o progresso danado, um rádio a pilha. E tinha que buscar a bateria com um carrinho de pedreiro, porque a bateria era do tamanho de uma bateria de caminhão. Era uma bateria de caminhão, para ligar um rádio, que chiava a beça. Hoje a gente tem que é até um risco, né? Que as pessoas andam com esses fones de ouvidos pendurados na orelha e tem rádio no celular. De tal maneira, porque dizemos que isso é um risco? Nós perdemos já 3 amigas com essa história. Uma delas, uma carreta deu ré, passou por cima dela, ela não ouviu o apito, não viu nada, nem o barulho da carreta. Que se não fosse o cabelo dela, a família não teria identificado. Tal o estado que ela ficou. Hoje em dia todo mundo ouve tudo do mundo inteiro, em todos os lugares. Ah, então o mundo inteiro está se comunicando. O mundo inteiro está se comunicando, mas o mundo inteiro está sozinho. Que as pessoas ouvem os outros, mas só ali na telinha. Interação pessoal fica mais difícil. Então, minha querida, você pergunta se há alguma coisa mais que você deve fazer. O que você deve fazer é aquilo que todos nós devemos fazer, tá? Entre em contato um pouco mais profundamente com os ensinamentos do Mestre Jesus. Quais ensinamentos? Os ensinamentos de que você deve amar a sua mãe mesmo, como você disse que quer amar muito mais a sua mãe. Para passar para ela, e você disse, eu quero ser a mãe que eu gostaria de ter tido. Veja só, tudo concorre para o bem. Aquilo que você passou na companhia da sua mãe já fez com que você mudasse a sua maneira de ser e você agora quer ser muito mais do que o que ela foi. Então, veja, o comportamento da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, inscreveram em você um sentimento e um propósito maior. Qual o propósito? O propósito de ser diferente da sua mãe. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, provavelmente você não ia querer ser diferente, você ia ser o que você é, ponto final. Mas em razão da vida que você levou, você se propôs metas diferentes, metas novas, ou seja, ser mais do que o que a sua mãe foi. E para quem? Para os seus filhos. É assim que se faz a evolução. Então você contou quantas histórias? Primeiro você contou dos seus avós. Depois você contou dos seus pais e dos seus tios. Depois você e sua mãe. E agora você e seus filhos, eu quero ser mais para eles. Você pode imaginar como é que a situação vai estar quando os seus filhos contarem a história deles, vai ser diferente. Eles terão também feito uma transcendência. Eles terão feito conquistas. As conquistas que você está fazendo agora, mas num nível muito maior. Nós vamos fazer um intervalo agora, terminamos esse primeiro bloco, daqui a pouco nós estaremos de volta para darmos sequência ao nosso Alma Querida. Até já!